Fala aí pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo de pH e pOH. Na primeira parte a gente havia estudado a autoionização da água, entendido um pouquinho melhor sobre esse processo, as características, né, da água quando a gente pensa nela se ionizando, e agora a gente segue estudando nesse vídeo a escala de pH por si só. Bom, vamos lá então. Escala de pH. Essa foi uma escala proposta por Sorensen. Ele é um bioquímico dinamarquês que propôs justamente para poder facilitar o uso de alguns números. Por quê? Acontece que a gente está trabalhando agora com números muito pequenos envolvendo potências negativas. Então, uma forma um pouco mais prática de trabalhar com isso seria utilizar esses números em uma escala logarítmica. E aí eu conseguiria transformá-los em números mais fáceis de se trabalhar. Bom, como a gente vai trabalhar com uma escala logarítmica, primeiro a gente precisa relembrar algumas propriedades de log, ok? Que vão aparecer aqui para a gente nos nossos cálculos. Primeira coisa, quando eu escrevo log de A, na verdade aqui a base não, quando eu não mostro a base, na verdade a base é 10. E o que significa falar que o log de A na base 10 é B? Significa que o 10 elevado a B é igual a A. Tá aqui, ok? Lembrando que o logaritmo é o inverso aí de uma exponencial, tá certo? Então essa ideia aqui para a gente poder eliminar, né, não precisar trabalhar com as potências negativas, então a gente vai acabar usando o logaritmo. Algumas propriedades aí com relação aos cálculos. Sempre que eu faço log de B e o B está elevado a A, é a mesma coisa que A vezes o log de B. Também, quando aqui no log do produto, né, log de A vezes B, eu consigo transformar na soma dos logs. É o log de A mais o log de B. E o log do quociente eu transformo na subtração de logs. Então, log de A dividido por B é o log de A menos o log de B. E aí alguns valores importantes para a gente não se esquecer. Log de 1 é 0, caso apareça, e o log de 10 é 1. Esse último aqui vai ser muito comum para a gente, tá certo? Bom, então isso aqui é um resuminho básico de logaritmo para a gente poder usar. Agora, o que é pH? Primeira coisa, vamos ver com relação à sigla. pH significa potencial hidrogeniônico. E aí, muito importante, cuidado com a notação. Sempre P minúsculo, sempre H maiúsculo, ok? Esse H aqui é o do símbolo do elemento hidrogênio. E esse Pzinho indica aí essa operação com o logaritmo, potencial hidrogeniônico. E o que mede o pH? Ele vai medir a quantidade de cátions H+, ou H3O+, no nosso meio. Lembra que a gente pode usar de maneira similar H+, ou H3O+, né, sem distinção. Então, como que a gente calcula? O pH vai ser o antilogaritmo, ou menos log, da concentração molar de H+. Isso daqui é a definição para o nosso pH. Muito importante guardar isso. De maneira similar, se eu posso trocar H+ por H3O+, eu também posso falar que o pH é o menos log dessa concentração de H3O+. E, consequentemente, né, pela definição de logaritmo, eu tenho aqui, né, que o log de H+ seria igual a menos pH, né, passando esse negativo para o outro lado. E aí, para eliminar o log, eu tenho aqui, ó, 10 elevado a menos pH é igual a concentração de H+. Tá? Então, isso daqui é a partir da definição aí do log, né? Fazendo esse giro aí para poder eliminar o nosso log. Esse raciocínio aqui é uma maneira muito simples de poder fazer contas rápidas, como por exemplo, assim, ele pergunta qual que é o pH de uma solução que tem concentração H+, 0,01 mol por litro. Bom, primeira coisa, eu escrevo isso aqui em potência de base 10, e agora é só eu pegar esse número aqui como é o próprio número 1 aqui na frente, né? Eu desconsidero, eu fico só com a potência. Isso aqui é pH 2. Então, é só eu pegar o número aqui, né? Tem o negativo, eu pego só o próprio número. Se eu falasse que a concentração de H3O+, é 10 a menos 7, o pH é 7.
Se eu falar que a concentração de H+ é 10 a menos 11, o pH vale 11. Tá? Então, temos aqui alguns exemplos de como isso pode aparecer. Cuidado, quando tiver um número, por exemplo, assim, ó, 2, 10 a menos 2, qualquer número aí que não seja só a potência em si, aí eu tenho que fazer aquele cálculo um pouco mais, com um pouco mais de cuidado. Do contrário, fica bem fácil transformar H+ em pH e assim por diante. Falando ainda sobre o pH, primeira coisa, pH é adimensional, então ele não tem unidade de medida. A gente fala pH 5, pH 8 e assim por diante. E também não possui valores mínimos e máximos teóricos. Então a gente está acostumado a enxergar pH variando aí de 0 a 14, mas existe pH negativo, existe pH acima de 14 sim, ok? Então só para a gente ficar esperto com isso. Como que a gente mede o nosso pH? Bom, de maneira bem simples, podemos usar duas formas. Primeira, com os indicadores ácido-base, que a gente já viu o que são. E como que eles medem? É através de uma determinação colorimétrica, ou seja, pela mudança de cor. Então, mudou de cor, eu consigo ter aí uma faixa de pH. Agora, se eu preciso de um valor mais exato, eu posso usar um aparelho conhecido como pHmetro. Como que ele mede? Ele faz uma determinação potenciométrica, ou seja, ele transforma o potencial do eletrodo, que é medido em milivolts, em pH. E justamente por ser uma medida aqui mais quantitativa e não qualitativa, igual esse de cima, a gente tem um valor mais preciso, ok? Principalmente quando a cor, né, na observação, eu já tenho uma solução que é colorida, pode interferir na minha interpretação, usar um pHmetro é mais fácil, né, é mais exato. Agora, pro dia a dia, só preciso saber o caráter, é mais, menos ácido, mais básico e tal, um indicador ácido-base resolve bem, é o que a gente comumente usa em laboratório. Falando da escala de pH agora, o que é essa escala? Essa escala vai permitir determinar se o meio está ácido, neutro ou básico, relacionando lá com o produto iônico da água. E essa escala também vai depender da temperatura, ok? Mexer na temperatura, eu mexo nos valores dessa escala, tá? A 25 graus Celsius, que é um valor padrão aí que a gente precisa saber, a gente tem isso daqui, uma variação de 0 a 7, 7 a 14. Quando eu tenho um pH 7, eu tenho um pH neutro. Por quê? Isso daqui vai estar relacionado justamente com o que a gente viu lá do produto iônico da água, que é 10 a menos 14. Né? Então, aqui ó, tem essa relação de 0 a 14 aqui. 10 a menos, aqui quando o pH é 7, a concentração do H+, 10 a menos 7, que como a gente viu era do pH neutro mesmo. Quando eu tenho valores menores que 7, então de 0 a 7, menor que 7 nessa temperatura, indicando um meio ácido. E quando eu tenho valores acima de 7, eu tenho um meio básico, ou também chamado de meio alcalino. Ok? Isso daqui também é muito importante para a gente saber. Agora, alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de trabalhar com a escala de pH. Primeira coisa, quanto menor o nosso pH, mais ácido é o nosso meio, a nossa solução. E isso, obviamente, para uma mesma temperatura. Tá? Então, falei aí de duas substâncias, não falei nada de mexer na temperatura, aquela que tem menor pH, eu tenho um meio mais ácido. Então, por exemplo, se eu digo que o solo está ácido, quer dizer que o pH está muito baixo. Se eu digo que tal solução é muito básica, é porque o pH está muito alto, ok? Então, cuidado com essa relação aqui inversa. Isso porque eu tenho lá aquele menos log, né, que aí vai transformar da potência do expoente negativo num valor positivo, ok? E aí, um outro cuidado também. Por exemplo, eu tenho uma solução inicial com pH 4, e aí depois eu faço alguns processos nela, então a gente consegue saber que a concentração inicial de H+, 10 a menos 4 mol por litro. Fazendo alguns processos, eu chego nessa solução, meço o pH dela e vejo que o pH está 3. Então, aqui a gente tem uma concentração de H+, 10 a menos 3. Perceba que, de uma para outra, eu mudei uma unidade no pH. Mas, na verdade, quando eu vou falar da acidez, eu mexi 10 vezes na concentração.
Então, eu falo que a solução final, nesse caso, é 10 vezes mais ácida que a solução inicial, tá? Muito cuidado em pegadinhas assim, porque às vezes o exercício associa mudar uma unidade, 2 unidades na escala de pH com dobrar, triplicar a acidez. Não é. Para cada unidade da escala de pH que eu mexo, é 10 vezes que eu estou tornando mais ácido ou mais básico, ok? E quanto mais próximo do centro, né, a gente viu de 0 a 14, quanto mais próximo do centro, no caso 7, mais neutro vai estar o nosso meio, ok? Bom, também é possível usar essa escala logarítmica que a gente viu para outros valores. De maneira muito simplificada, eu posso usar assim, ó, px vai ser o menos log dessa coisa x. Como assim essa coisa x? O que a gente pode usar? Por exemplo, a gente viu aqui, pH é o menos log de H+. Também, a gente vai poder trabalhar com o POH, que vai ser o quê? Menos log de OH-. Também, isso daqui, além de concentrações de certas substâncias, eu posso trabalhar com as constantes. Então, eu posso ter o pKa, que é o menos log de Ka. Posso ter o pKb, que é o menos log de Kb, e o pKw, que é o menos log de Kw. Para essas outras constantes aqui, para o pH, POH, a gente vai ter um próximo vídeo que vai falar mais especificamente delas, ok? Nesse vídeo a gente vai fechar apenas em pH, tá certo? Então, como eu disse, a gente fecha aqui, né? Pausa aqui, mas continuamos já já com essas outras escalas logarítmicas aí importantes. Até logo, tchau, tchau.